Seja muito bem-vindo à nossa live aqui da Master Brasil. Paulo Panarone na área para a gente poder falar hoje sobre um assunto que é uma das principais dúvidas da galera aí do meio das igrejas, na hora de investir, de fazer uma compra, que é como escolher um microfone sem fio e um microfone sem fio de qualidade, aquele microfone que não fica dando aquelas falhas, que não fica dando ruído e muito mais. É isso que a gente vai falar hoje, em especial dessa linha da Fenix Pro, um microfone excelente. Então vamos poder compartilhar aqui várias informações, dicas para você aí realmente investir com segurança num microfone sem fio. E não é só isso que nós vamos falar hoje, não. Temos promoção rolando aqui na Master. É isso aí. Essa semana é a semana da virada. É aquela semana de você não deixar pro ano que vem. É a semana de você já começar realmente estudando, tendo novos conhecimentos. Então, essa semana a gente todo dia vai ter uma promoção diferente para realmente te incentivar a não deixar para depois essa questão dos estudos, do aprendizado, de realmente dar aquele passo de começar a estudar ainda esse ano. Então, para incentivar você, hoje a gente está com 30% off aí no nosso curso de Fundamentos de Áudio, um curso para você poder conhecer não só sobre essa tecnologia de microfones, mas também caixas de som, amplificadores, entender ali, por exemplo, como é que funciona o processo da mixagem, do uso de uma mesa de som analógica, aquele realmente conhecimento para que você possa ser um técnico de som profissional, um sonoplasta, entender aí de todas essas tecnologias que nós temos aí no áudio profissional. A gente está falando de mais de 100 aulas, mais de 30 horas de conteúdo para você realmente dominar aí os equipamentos de áudio profissional. Então você hoje tem aí até as 23 horas e 59 minutos 30% de desconto no nosso curso de Fundamentos de Áudio. É só você usar o cupom que está aqui embaixo, olha só, Semana da Virada. É só você usar esse cupom que aí você vai ter aí esses 30% de desconto, beleza? Hoje até as 23 horas e 59 minutos. Tá aí uma excelente oportunidade para você poder dar aquele primeiro passo e já começar a estudar e entender como é que funcionam todos esses equipamentos, não é verdade? E aproveita aí para deixar aquele like, se inscrever no nosso canal. Obviamente você vai ser notificado de todas as lives que a gente faz aqui, ficar por dentro das novidades, de tudo que acontece aqui na Master Brasil e o nosso podcast também. Olha só, toda quarta-feira a gente tá com um podcast da Master para você poder realmente conhecer mais sobre empreendedorismo. O que a gente está fazendo? Eu e Adriano Max estamos compartilhando aqui todas as nossas experiências e as nossas informações com relação ao empreendedorismo, para realmente te ajudar a pegar esse talento, pegar ali esse conhecimento que você tem, o trabalho que você desenvolve aí no universo do áudio ou qualquer outra coisa que você faça também e te ajudar realmente a dar os primeiros passos como empreendedor. Então a gente tá pegando essa bagagem que nós temos aí há mais de 25 anos de experiência empreendendo aí no mercado brasileiro e no mercado americano também e compartilhando com você toda quarta-feira, meio-dia, horário de Brasília, rola o nosso podcast aqui da Master, beleza? Para você receber as informações, só cadastrar aí no nosso site também, grupomaster.pro, lá você pode acessar, lá tem toda a lista de todos os episódios que a gente já teve. Inclusive essa semana vai ser um assunto bem legal, nós vamos falar sobre como fidelizar o seu cliente, ou seja, como ter ali realmente um cliente sempre próximo de você e consumindo os seus produtos. Então a gente vai trazer várias dicas sobre isso também. Então, ó, acessa aí Grupo Master, você pode ouvir todos os podcasts, você pode acessar lá, conhecer todos os nossos cursos também, conhecer todos os nossos trabalhos e também colocar o seu e-mail para você não perder nada do que a gente faz aqui ao vivo para você ou dos conteúdos que a gente disponibiliza também. Tem e-books que a gente libera para você, tem promoções, tem um monte de coisa que rola. Basta você estar o quê? Inscrito, que aí você não vai perder nada aqui da Master e vamos interagir, né? Vamos trocar ideias, vamos realmente aqui aprender juntos. Então, para você que tá aí conectado com a gente ao vivo no YouTube, pode mandar mensagem. Eu tô aqui com o nosso chat aberto justamente para a gente poder tirar dúvidas. Hoje o nosso assunto, né, é sobre microfones
sem fio. Vou apresentar aqui algumas tecnologias que tem aí, como realmente escolher um bom microfone sem fio que não te dê ruído, que não traga ali problemas, né? A gente sabe que hoje os equipamentos eles têm sim um valor alto quando a gente fala de tecnologias boas, mas eu quero te mostrar aqui um custo-benefício, principalmente para igrejas, para você que está precisando de um microfone, onde você tem ali uma estabilidade de sinal, você tem uma qualidade sonora e tecnologias que você queira realmente ali num equipamento de custo-benefício, mas que vem dos grandes equipamentos ali. Esse daqui é esse cara, tá até aqui na minha frente, eu ia falar na minha frente, mas tá aqui do meu ladinho. Estamos falando aqui do Phoenix Pro, ou seja, o PTU 2U. Você já ouviu falar dessa marca? É uma marca muito legal, ela tem várias tecnologias de sistemas sem fio. E esse daqui ele é um microfone que tem, assim, uma tecnologia sensacional. Eu gosto sempre de mostrar, olha só isso aqui, ó. Olha como ele vem bacaninha a caixa dele, olha isso. Eu não vou fazer um unboxing, nós podemos olhar aqui já ele montado e funcionando, mas a caixa dele é bem bacana, vem uma construção bem bacana desse equipamento, e eu quero mostrar aqui como é que ele funciona e quais são as tecnologias que são interessantes na hora de você escolher um microfone sem fio. A primeira coisa, se você reparar, esse daqui ele é um microfone, um kit sem fio com 2 bastões, né? Então ele é um padrão hack e ele tem ali 2 sistemas de transmissão em um equipamento só. Então não é que os 2 microfones usam a mesma frequência, eles trabalham em frequências diferentes. O que é isso? Quando a gente fala de um sistema de sem fio, nós estamos falando de uma transmissão, né? De uma transmissão de um sinal onde você tem que sintonizar o transmissor, no caso o microfone bastão, e o receptor a sua base para receber. Quando a gente fala de, por exemplo, uma rádio FM lá no seu carro, você tem o seu carro que é o receptor e você vai ter uma antena da rádio que vai estar transmitindo aquele sinal. E essa vibração, ela caminha ali pelo ar de forma eletromagnética até chegar aqui no seu receptor. Quais são os principais problemas que nós temos com microfone sem fio? O primeiro problema que acontece, independente da marca, do modelo que você tem, é o uso incorreto, principalmente com 2 coisas. Primeiro, pegar na parte de baixo do microfone. Geralmente as antenas ficam aqui nessa região de baixo do seu microfone sem fio. Então quando você pega aqui, você vai estar tampando essa antena. Então você está diminuindo a capacidade ali de o quê? De transmissão desse sinal. Então quando você coloca a mão aqui, você vai estar perdendo potência de sinal. Obviamente, se você tem a sua base também muito distante do microfone, ou seja, eu vejo um erro muito comum, que é a galera pegar essa base aqui, ó, e colocar lá na house mix, colocar ali junto com o técnico de som, do lado da mesa, e longe do altar, longe do seu palco, por exemplo. Quanto maior a distância, menor essa potência do sinal. Imagina, por exemplo, o roteador de Wi-Fi da sua casa. Você tem o roteador lá de internet na sala, e quando você vai para o seu quarto, por exemplo, você perde sinal e sente que o sinal ele tá ali bem fraquinho. Por quê? Porque você tem paredes, porque aquele sinal ele tem que trafegar pelo ar até chegar ali no seu celular. Então a mesma coisa é o quê? É o microfone sem fio. Quanto mais próximo, melhor, porque você tem menos chance de interferência, você tem mais potência de sinal, então você tem ali a facilidade dele sempre estar funcionando bem. Se você coloca ele muito distante, 20, 30 metros, por mais que, por exemplo, esse microfone, até no manual, diz que ele vai até 100 metros de distância. Legal, mas 100 metros numa visada livre, sem interferência, sem dispositivos, por exemplo, como celular, equipamentos eletrônicos que atrapalham e geram interferências. Dependendo da sua região, por exemplo, você está num ambiente onde tem muita RF, tem muita rádio, muito sistema de broadcast, tem outras igrejas, tem empresas de broadcast, de televisão, de pessoas que usam sistema sem fio, enfim, isso tudo gera interferência ali. Então, quando a gente tem o sistema sem fio, sempre o mais próximo melhor. Então, essa base, o ideal é que fique aonde? Em cima do palco, em cima do altar, e sempre o quê? Com uma visada livre, nunca escondida atrás de uma mesa, por exemplo, sempre o quê? Essa visada da antena, sempre podendo enxergar aqui o microfone e nunca pegando aqui na parte de baixo. Isso é uma dica que vale, assim, para qualquer sistema de microfone sem fio que você tiver. Pode confiar que vai melhorar bastante. E aí você passa um cabinho do seu sistema sem fio, bota ali na Medusa, no Stage Box, e leva isso, por exemplo, ali para sua mesa de som, por exemplo, para você poder chegar com esse sinal. Só que você vai estar muito mais próximo, né? E aí o que eu já queria destacar desse microfone aqui, que eu acho sensacional, é que ele trabalha com
2 antenas por cada sistema. Então a gente tem 2 sistemas aqui, cada um trabalhando numa região de frequência. Então se você olhar aqui, a gente tem a identificação da frequência de trabalho e cada um está numa região de frequência diferente, certo? Esse é o modelo PTU2U, onde ele justamente tem 2 unidades de sistemas de transmissão e recepção. Mas nós também temos ali o sistema PTU11, que aí seria só uma unidade, só um microfone ali sem fio. Então, quando a gente tem 2 antenas, o que quer dizer isso? Isso é um sistema conhecido como Diversity. O que é isso? Ele é um sistema onde ele consegue trabalhar uma captura daquela frequência com mais potência, mais, vamos dizer assim, como ele tá com 2 antenas, não quer dizer só que ele tem mais dB de recepção de sinal, mas quer dizer que ele consegue enxergar esse sinal de 2 lugares diferentes, numa polaridade diferente. Então, quando a gente fala de sistema sem fio, a gente também tem um problema que é a reflexão desse sinal dentro do ambiente. Então, por exemplo, quando a gente tem um som acontecendo dentro de um ambiente, a gente não sente às vezes a interferência acústica, uma reverberação, alguma coisa nesse sentido. A transmissão do microfone sem fio é a mesma coisa. Quando a gente transmite esse sinal ele é refletido em diversos lugares, na parede, no chão, no teto. Esse sinal ele vai bater e vai refletir, e isso pode criar cancelamentos de fase. Isso gera o quê? Uma falha no sinal. E gera ali realmente aquele picotado do áudio. Você tá falando e de repente ali aquele som do microfone ele some, ele cai. E aí o que rola? Quando isso acontece é porque não é que o microfone é ruim, não é que o sistema de recepção é ruim, é porque às vezes no movimento que você teve ali, ele faz com que você perca o sinal, ele dá uma queda no sinal ali. E quando você tem 2 antenas, você tem esse sistema, no caso aqui da Phoenix, ele chama de True Diversity, seria justamente isso, ele trabalha com 2 antenas de recepção, 2 antenas com polaridades diferentes, na mesma frequência, e uma cobertura quanto a essa questão de reflexões do ambiente e esse cancelamento que pode acontecer e o seu microfone falhar, muito melhor esse sistema. Então você consegue ter ali uma cobertura maior. Claro que esse sistema ele ainda permite você tirar a antena e colocar um sistema de combiner. Muitos microfones sem fio ali, que são com aquela antena já fixa nele, que não desrosqueia. Deixa eu até desrosquear aqui para você poder ver. Ó, a anteninha ela solta aqui, você pode soltar essa antena e colocar um sistema de combiner. O que é o combiner? É um sistema onde você consegue combinar várias antenas e vários sistemas sem fio. O sistema de combiner, ele permite que você tenha uma antena externa com maior cobertura de sinal também. Então não quer dizer que é um microfone sem fio que você pode usar ele assim, padrão hack ou padrão bonitinho com as antenas que vem nele própria ali, de uma forma que vai funcionar em qualquer lugar. Não, tem lugares, palcos maiores, onde você tem muita interferência ali de equipamentos eletrônicos, de estrutura metálica, de várias coisas, que é necessário você também investir num sistema de combiner. Ele é um sisteminha padrão hack, onde você vai ligar todas essas antenas de todos os sistemas sem fio que você tiver, seja de in-ear ou seja de microfone, por exemplo, e você vai ter aí uma amplificação desse sinal, uma amplificação dessa cobertura, onde ele consegue escutar ali essa vibração, essa transmissão com maior qualidade e evitar esses pontos de falha também. Então, dependendo do seu ambiente, é importante e é indispensável você investir num sisteminha de combiner, beleza? Antes de a gente continuar, eu queria saber de você aí, como é que você tá? Você tá gostando desse conteúdo? Já se inscreveu aí no nosso canal? Diz aí pra gente se você já se inscreveu também. E da onde você tá falando, eu quero saber de qual lugar que você tá bom? Porque é muito importante esse feedback de você que tá aí do nosso ladinho, tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. Mas aí de todo o planeta, a gente tem alunos de muitos lugares aí do mundo. E aproveitando, falando de alunos, hoje estamos com uma promoção super bacana no nosso curso de Fundamentos de Áudio, nossa semana da virada, 30% off no nosso curso de Fundamentos de Áudio, ou seja, temos aí a semana da virada. Não deixe para a semana que vem o que você pode começar ainda hoje. Não deixe para o ano novo o que você pode começar hoje, já tendo aí diferença nos seus conhecimentos. Então, essa semana a gente vai ter uma promoção todo dia. Então, hoje o nosso dia especial é sobre o curso de Fundamentos de Áudio, 30% off aqui no curso de Fundamentos de Áudio da Master, para que você possa realmente aprender aí
tudo sobre áudio profissional, entender sobre as tecnologias de microfone, caixas de som, mesas de som, mixagem e ser aí um técnico de som profissional. O curso ele tem o valor de R$ 497 e com os 30% de desconto, olha só como ele fica super acessível. A gente está falando de apenas R$ 347,90, ou seja, temos aí um valor super legal e você pode pagar isso em até 12 vezes de R$ 34,79, ou seja, fica mais barato aí do que um Big Mac, né? Bem acessível, um valor bem interessante aí para você poder começar a estudar e ter acesso aí a mais de 100 aulas para que você possa realmente conhecer mais sobre áudio profissional. E olha só, o William mandou aqui, ó, Phoenix Pro está se superando. Eu tenho o sistema de monitor de ouvido deles e é fantástico, é muito legal mesmo. O sistema de monitoração, o PT10M, o sisteminha deles, a gente também já testou esse sistema e é muito legal. Inclusive o link eu deixei aqui para vocês poderem conhecer mais sobre esses equipamentos, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, e aí você pode estar conhecendo aí com todos os detalhes essa linha de microfones e sistema sem fio. Eles também têm combiner também, então é uma marca bem completa quando a gente fala aí de sistemas de transmissão sem fio, beleza? Então tá aí um feedback também do William, que já tem aí um sisteminha da Phoenix e tá gostando também, tá curtindo esse equipamento. É bom demais quando a gente tem feedback das pessoas, né? Porque isso nos ajuda realmente a confirmar aí a qualidade e esse uso prático no dia a dia que a galera vai tendo aí, beleza? Então vamos continuar aqui falando sobre as tecnologias. Então a primeira tecnologia que nem eu falei é esse True Diversity, que é essa possibilidade de você ter duas antenas, ter ali uma melhor recepção e ter uma qualidade de segurança ali, de estabilidade de sinal bem bacana. A segunda coisa que eu gosto bastante, gostei assim da construção desse microfone, é que ele é todo de ferro aqui, ó. Então ele, ó, é ferro mesmo e é uma construção muito bacana, com tela, com um monte de coisa. Deixa eu até colocar nessa outra câmera aqui, ó. E olha só que interessante isso daqui, ó. Isso daqui é um botão que a gente também encontra em alguns outros microfones sem fio e que a gente tem que se atentar bastante. O que é isso? É a potência do sinal de transmissão do nosso microfone sem fio. Ele me dá duas opções, uma potência mais forte ou uma potência mais fraca. Paulo, o que isso altera no meu microfone? Quando a gente tem, por exemplo, uma potência mais fraca, ele consome menos bateria, a bateria dura mais. Quando a gente tem uma potência mais forte, ele consome mais bateria e aí, naturalmente, dura menos. Sendo que, assim, ele já funciona 7 horas ali com a pilha, então já é bastante tempo. Mas, às vezes, por exemplo, a gente está numa situação como essa, uma situação de um ambiente pequeno, de um estúdio, onde a gente tem, por exemplo, uma distância curta. Eu não necessariamente preciso ficar colocando aqui uma potência de transmissão tão grande. Então eu posso mudar essa chavinha para uma potência mais fraca, fazendo com que eu economize aqui a questão da bateria. No caso ele usa pilha, tá? São duas pilhas AA, e isso é bem interessante porque a gente pode estar trocando ali se necessário. Porém, alguns sistemas hoje já vêm também com bateria, a opção de você colocar a bateria. A vantagem é porque você economiza. A longo prazo, quando a gente coloca na ponta do lápis o custo para se manter as pilhas, mesmo que sejam, por exemplo, pilhas recarregáveis, pilhas de marcas boas, como por exemplo a Eneloop Pro. Depois dá uma procurada, Eneloop Pro. É uma marca de pilhas muito legal, onde a capacidade de recarga dela é interessante. Claro que pro ao vivo é interessante você identificar as pilhas de teste, as pilhas do vamos ver. Dependendo da situação, é legal você usar pilhas novas, pilhas que não sejam recarregadas, para que você possa ter ali realmente a segurança que esse equipamento vai funcionar, né? Tanto aqui no microfone, ó, deixa eu até mostrar aqui para você, ó. Olha só, aqui na tela dele já tem todo um sistema digital, onde ele mostra aqui o canal, e ele me mostra aqui a informação da bateria também. Então a gente consegue saber como que tá aqui o nível de bateria desse microfone, tá? Então a gente consegue saber aqui como que ele tá. Quando a gente fala aqui, deixa eu até tirar o mute aqui, acho que aí, ó. Quando a gente fala aqui, ó, você já vê que ele me mostra aqui, ó, 3 indicações de nível de sinal. Nós temos aqui, ó, o RF, o que é isso? É o nível de sinal da antena, de recepção da transmissão sem fio. E aqui nós temos o AF, que é o de áudio, ou seja, quando eu vou falando aqui, vai chegando o áudio aqui no microfone, ele me mostra que está chegando também. Então isso daqui também é bem legal, ele me mostra as informações
dos canais e das frequências. Para você ter noção, esse sisteminha ele chega a ter até 1000 bancos de frequências. Isso é muito interessante porque a gente pode ter vários sistemas sem fio funcionando ao mesmo tempo. Isso faz também com que a gente evite interferências, que nem eu falei. A gente não sabe o que está acontecendo fora do nosso ambiente. Que nem uma vez eu fui fazer um evento num shopping, era um flash mob, e aí a gente ia sair com várias pessoas de várias lojas cantando ali. E as pessoas iam realmente o quê? Andar pelo shopping cantando. E a gente ligou vários sistemas de sem fio, fez os testes, tudo chegou bacaninha e tudo mais. Um pouco antes de começar pra valer, do nada no sistema de som começa a sair, sabe o quê? O áudio do microfone do cara da Americanas, ou seja, o locutor ali ligou o microfone dele, começou a falar ali e aí tava na mesma o quê? Faixa de frequência. Quando ele começou a falar, esse sinal ele saiu e veio para o nosso sistema e começou a sair no ambiente também. Então assim, existem sistemas de microfone sem fio que além de trabalhar com uma faixa de frequência em específica, eles trabalham com uma criptografia também, onde se você tiver o mesmo microfone, por exemplo, ali na mesma faixa de frequência, ele não vai deixar aquele som de outro equipamento atrapalhar nele. Então ele cria realmente uma conexão desse microfone com essa base em específico e não deixa outro microfone atrapalhar mesmo que esteja na mesma frequência. Até por isso que tem uma função bem legal dos microfones, que eu vou te mostrar aqui, ó. Quando a gente clica aqui no setup do microfone, ele vai dar algumas opções. O primeiro setup é o IR. O que é o IR? É para a gente poder trocar aqui a questão da frequência. Ele tem um infravermelho. Esse microfone aqui, para a gente poder configurar a frequência dele, ele tem um sensor aqui na frente dele. Então basta a gente encostar esse sensorzinho nessa região aqui, ó, do IR. Então esse sensor ele vai passar por infravermelho a frequência e vai ajustar aqui realmente a base com o transmissor do sem fio. E aí a gente tem aqui algumas opções dentro aqui do setup. Vamos mostrar aqui para você. Ó, quando eu aperto aqui no set, ele abre aqui a opção de eu mudar aqui o grupo e mudar aqui a região da frequência. E quando eu vou clicando aqui também, deixa eu clicar aqui para você, ó, ele me mostra aqui, ó, o Scout. O que é o Scout? É uma opção que a gente tem aqui de poder fazer como se fosse um gate do microfone. O que acontece? Quando a gente tem um sinal de transmissão sem fio, às vezes pode estar tendo algum tipo de interferência, um chiadinho ali no fundo, um noise, né, um tsh. Esse Scout é como se fosse justamente um gate, ou seja, um limiar, uma linha de corte desse ruído do microfone sem fio. Então ele tem essa tecnologia também. Dependendo da distância que você tá com o seu microfone e a base receptora, o sinal ele vai chegar mais fraco. Então ele vai compensar isso, tipo, amplificando um pouco mais essa recepção. Só que nesse momento começa a vir esse ruidinho que pode ter ali ambiente. Então a gente tem aqui uma opção dentro do microfone também, que é esse Scout aqui, é onde a gente pode definir uma linha de corte para a gente poder cortar aqui esse ruído, caso a gente esteja tendo esse ruidinho ambiente, fica tipo um noise, um tsh. Então é uma função bem interessante também. Outra coisa que eu acho fantástico desse microfone é o Auto Search. O que é isso? Quando a gente aperta aqui, ó, ele vai escanear qual que é o canal que está com a melhor frequência de recepção de sinal. Então ele identificou aqui, ó, que foi a frequência 564.975, ou seja, ele já identificou qual que é a frequência que tem menos chance de se ter um quê? Um ruído ali. Então ele já viu qual que é a frequência que está mais livre. Isso ajuda muito, porque você não precisa ter um analisador de espectro para poder saber ali qual que é a faixa de frequência que está mais livre para você poder setar o seu microfone. Quando você vai setar, você não seta assim, vamos dizer, da cabeça. Ah, vou botar aqui no grupo 3, no canal 2, por exemplo, de transmissão. Não, pode ser que funcione? Pode, mas assim, o ideal é que você tenha um sistema de analisador de espectro para você ver o que tem no seu ambiente de interferência, de frequências, de sons ali que possam estar acontecendo e sendo transmitidos, e você setar o seu microfone longe disso. E aqui, quando você tem esse Auto Search, você já tem essa possibilidade de ele mesmo já identificar qual que é a frequência, o canal que está mais livre para poder livrar você das interferências e dos problemas. Então isso também é bem legal e é muito simples de você setar isso. Você vem aqui no set, aí você vai lá na opção do Auto Search, aperta aqui para cima, pronto, ele vai pesquisar e aí ele vai
mudar aqui a frequência, ó, 558.950. Aí eu aperto mais uma vez, ele vai entrar aqui no quê? No infravermelho. Eu pego o meu microfone e coloco aqui na frente dele, e aí ele já vai setar aqui o meu canal e o meu áudio. Olha só, você já vê que ele já mudou e já tá chegando aqui a vibração do meu áudio quando eu tô falando próximo do microfone. Então é muito simples de setar esse microfone sem fio, porque a gente não precisa ficar nele mesmo apertando o botãozinho ali para cima e para baixo. Então essa tecnologia já facilita bastante o nosso trabalho. Outra coisa interessante aqui também deixa eu ir passando aqui manual, beleza? O infravermelho. Aí temos aqui os grupos, o Scout, Alt Search. Aí temos aqui a opção de Lock. Locket é tipo você bloquear ele, é colocar um cadeadozinho para você não bater em nenhum dos botões ou não mexer em nenhum dos recursos aqui e acabar mudando essas funções. Então você pode travar aqui o seu sistema. Basicamente é isso. E aqui você tem um controle de volume também. Então você tem aqui um sinal para você poder controlar o volume desse microfone. Vamos ouvir aqui a qualidade dele para você poder sentir o som desse microfone? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Áudio, som 1, 2. Vou até tirar a trilha para você poder perceber aqui o som e a qualidade de captação dele. Eu tô aqui sem nenhum tipo de processamento de áudio, tá? Eu tô falando aqui próximo da cápsula, a mais ou menos um dedo de distância, e eu trouxe aqui um outro microfone, um clássico com fio, que é o Shure SM58. Vamos aqui comparar a questão de qualidade sonora e se tem diferença e tudo mais na captação. Tô falando aqui de frente para o microfone e agora eu vou só abrir aqui um pouco para o lado. Eu abri aqui para você poder ver a questão de ruídos laterais, ou seja, esse microfone tem um padrão polar cardioide, ou seja, ele capta aqui na frente como se fosse um coraçãozinho, né? Só que olha só como que o poder dele de acabar com sons que vêm de lateral, os ruídos, né? É muito interessante. Olha só isso. Eu estou falando agora aqui do lado. Áudio, 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 áudio. Você vê que ele capta bem quando eu falo bem de frente para ele. Mas se eu falar um pouquinho aqui, ó, olha como que já perde bastante aqui a captação desse microfone. Vamos comparar ele aqui com o SM58. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Estamos testando aqui a captação e a diferença de som. A gente percebe que esse daqui ele já traz um pouquinho mais de médio. Ele tem ali um médiozinho já um pouquinho mais elevado. Esse daqui ele tem um pouquinho menos de médio, mas a gente consegue ajustar isso com um equalizador. Ambos os microfones eu sinto falta de agudo, sinto falta de brilho. Colocar ali um pouquinho mais de S, ó. Você vê que o que dá inteligibilidade no áudio é um pouco de agudo. Deixa eu colocar aqui no meu equalizador aqui na mesa um pouquinho de agudo para a gente poder já sentir uma diferença aqui no som. Vamos abrir aqui o equalizador. Cadê meu equalizador? Aqui. Agora vamos ligar ele e vamos colocar aqui um pouquinho de agudo. Vamos lá. Som. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Olha só aqui o médio que eu falei. Vamos jogar agora um pouquinho mais aqui pro agudo e olha só como que já melhora a qualidade sonora, já começa a ter mais esse S. Olha só, sem ele, você percebe que fica abafado. Mas o SM58 também está aqui muito próximo e também você sente esse som um pouquinho mais abafado também. E já aqui, ó, se eu colocar um pouquinho mais de agudo, olha como já começa a ficar mais interessante aqui a qualidade sonora. Eu posso também fazer um low cut, tirar um pouquinho desse grave para ele não ficar batendo tanto aqui no puff também, né? Então a gente já tira um pouco do vento, já não fica aquele som tão grave, tão pesado, né? Olha só a diferença aqui desse para esse daqui, ó, já está melhor, já está mais natural, já está mais interessante a qualidade sonora. E aqui, ok, o Fênix está com processamento, o SM58 está sem processamento agora, mas é só para você poder sentir aí a qualidade do microfone, né? Vamos sentir um outro tipo de qualidade que eu gosto de testar também. Eu desliguei aqui o processamento do áudio. Vamos sentir aqui a questão de ruído na mão. Eu acho muito interessante isso, presta atenção. Ambos os microfones têm um ruído, claro, de você pegar ali na mão, tá? Isso vai existir. Inclusive, vamos ver aqui a questão de ruído de liga e desliga dele. Desligou?
áudio som. Bom, não faz um ruído tão grande, mas existe sim um tiquezinho ali, um switch de liga e desliga, mas assim, super aceitável, muito interessante também. E uma coisa que eu gostei aqui desse microfone também é isso daqui, ó. Deixa eu voltar pro meu microfone headset. Olha só que interessante esse suporte, né? Na verdade, ele é um suportezinho aqui de borracha, onde a gente coloca no microfone para justamente ele não rodar na mesa. Eu achei isso super legal, porque a gente coloca lá em cima da bancada e ele fica, né? Ele não vai sair rodando e caindo na mesa, amassando a cabeça. E eu achei mais legal de tudo, assim, você pode falar, pô, às vezes não é uma coisa das mais bonitas, mas ele evita aquele ruído de você bater aqui a cápsula do microfone na mesa. Então quando você coloca aqui, ó, você tem um mínimo de ruído, porque ele não vai, olha só, vou até mutar o meu microfone e vou voltar com o áudio dele. Áudio, som. Ó, vou tirar a trilha. Vou colocar ele na mesa. Vou tirar ele e vou botar sem ele. Ó, presta atenção. Você vê que reduz bastante essa questão do ruído quando a gente coloca na mesa. Então é legal isso também. É uma solução bem interessante. E aí, uma coisa que eu achei legal também é que ele meio que segura a mão da pessoa para não tampar aqui a cápsula. Sabe aquelas cantores, aquelas pessoas que pegam aqui na frente do microfone, pegam em cima da cápsula, bota o dedão aqui? Eu achei bem legal, acaba que fica bem discreto. Ele se torna, vamos dizer assim, para você, se você segurar aqui, ele fica feio, mas se você segurar aqui, ó, ele meio que esconde na mão e segura a sua mão para ela não subir aqui para a cápsula do microfone. Então eu achei isso bem interessante. É uma função bem legal e a tecnologia também muito bacana. Olha só como que funciona a conexão da parte da cápsula do microfone, olha. Ele realmente pega as tecnologias que a gente vê nas grandes marcas, olha isso. Como que ele é bem feito a construção, ou seja, temos aqui um equipamento realmente de uma linha profissional, um equipamento muito bacana, com uma qualidade de som sensacional, transmissão super segura, que nem eu falei, até 100 metros, por exemplo, de distância que você tem aí na transmissão desse equipamento. Você tem uma qualidade de som, como a gente comparou agora com o SM58, super bacana também, onde a gente consegue trazer ali na equalização um timbre de voz, um timbre de captação também muito bom. Eu gosto desse tipo de formato também, acho ele bonito, ele é robusto, ele é, vamos dizer assim, relativamente grande, mas como eu falei, a construção toda de ferro, mas olha só, vamos comparar aqui a questão do tamanho do microfone, ele é bem maior. Vou até tirar o SM58 do cabo, só para você não achar que faz parte do cabo. Olha só, ele é bem expressivo, né, em questão de tamanho, de construção, mas muito interessante. Como eu falei, tem essas tecnologias que nos ajudam aí a ter uma qualidade sonora super bacana. Uma coisa também legal dele, a saída dele é balanceada e ele também tem uma saída mix. O que é essa saída mix? É uma saída onde a gente tem ali os dois microfones e um cabo só. Então se você por acaso tem ali a falta de canais na sua mesa de som, tá trabalhando ali dentro de uma igreja com uma mesinha de som mais simples, uma mesa analógica, você não tem ali muitos canais sobrando, nesse microfone você já tem ali a opção de mixar e ter uma saída com os dois áudios de forma simultânea, então também é interessante isso, ou você pode ter ele de forma independente também, XLR, é uma tecnologia aí muito boa. E uma coisa que eu sempre recomendo, e eu trouxe aqui até para mostrar para você, isso aqui, ó, é muito importante você às vezes dar uma lida no manual do seu equipamento, porque é onde vai ter todas as informações, é onde tem todas as especificações. Deixa eu colocar nessa outra câmera aqui, ó, para você poder ver aqui, olha só. Então tem tudo aqui no nosso manual do equipamento. Então tem todas as especificações, todos os recursos, como funciona. Então é muito interessante para você poder conhecer mais sobre o seu equipamento. Entender, por exemplo, quais são as redes as faixas de transmissão. Por exemplo, esse daqui ele faz de 555 a 580 MHz. Então se você, por exemplo, já tem um sistema que está próximo dessa frequência, é legal você escolher, às vezes, um ou outro que trabalha uma frequência diferente para você poder ter mais opções de canais. Por mais que esse daqui tenha 1000 opções de canais de transmissão, quando você vai diversificando assim em grupo A, B, C, e você tem mais opções ali, por exemplo, de 490 a 510, outro de 510 a 530 e assim por diante, você tem mais ainda possibilidades de colocar mais microfones sem fio, mais sistemas sem fio também. Então isso daqui é bem interessante
fica a dica, muitas pessoas deixam isso aqui passar despercebido, mas eu super recomendo aí para você poder pegar qualquer equipamento que seja. Seja aí, por exemplo, uma mesa de som, seja um microfone, um sistema de processamento de áudio. É interessante para você poder conhecer ali os recursos. Vamos imaginar, às vezes você tem uma caixa de som, mas você sabe realmente todas as funções, você sabe todos os recursos, está tudo no manual. Então é interessante você dar uma lida ali para poder entender um pouquinho mais. E hoje as marcas já começam até a mandar o manual em português também, o que facilita bastante. Claro que o manual ele é um pouco mais, vamos dizer assim, técnico. Ele só fala o que é o recurso, mas ele não te ensina como usar o recurso. Ou seja, por exemplo, aqui no manual ele diz o seguinte, ó, o squelch é para você definir ali a sensibilidade da transmissão, ponto. Mas ele não te explica a fundo o que é isso, como usar isso, quando usar isso. Então é interessante o treinamento justamente para poder te trazer esse conhecimento. Mas às vezes você tem ali uma nomenclatura, que nem aqui, é tudo muito reduzido no microfone sem fio por conta da tela. Então às vezes você olha aqui, IR, aí você não faz ideia do que é o IR. Aí você vai descobrir que ele é um infravermelho, que é realmente para você poder setar ali as frequências e combinar ali os seus microfones. Então, é muito interessante, isso também fica essa dica aí para você. Então, o que eu posso dizer do sistema sem fio? Independente do modelo que você tem aí, independente da marca, do que você tenha, primeira coisa, sempre o mais próximo, realmente, o transmissor, beleza? Da base receptora. Segunda coisa, nunca pegue embaixo do microfone, tá bom? Terceira coisa, dê preferência para microfones que tenham antenas, certo? Não que sejam aquelas antenas internas. Funciona um microfone com antena interna? Funciona, mas a sensibilidade dele, desse sinal, dessa transmissão é muito menor. Você tem que dar preferência realmente para microfones que vão ter ali uma antena externa ou até mesmo a possibilidade de tirar ela e colocar um sistema de combiner, ou seja, um sistema para poder ter uma melhor captação desse sinal, colocar antenas pelo seu espaço, pelo seu altar, pelo seu palco, para que você possa ter uma estabilidade de sinal ainda maior. Sistemas que têm duas antenas por cada receptor são sistemas diversity, ou seja, sistemas que trabalham com duas polaridades de antena, que tenham maior cobertura e maior estabilidade de sinal com aquilo que eu falei, com as reflexões que acontecem no ambiente de RF e os gaps que a gente tem às vezes, dependendo da posição. Às vezes só de você virar aqui e passar o microfone pelo seu corpo já pode criar um gap aqui pela posição do seu corpo. Então com isso, tendo duas antenas, você evita ao máximo isso. Por mais que o microfone fale que recebe, por exemplo, o sinal de até 100 metros de distância, é interessante sempre o mais próximo, que nem eu falei, beleza? Outra coisa para ficar atento é a questão do squelch. Se você tem ali, por exemplo, um sistema de sem fio que está fazendo um ruidinho, que está dando um tsh ali no fundo, vai dar uma olhadinha aqui no menu para ver se ele tem o squelch, tentar aumentar essa linha de corte desse ruído, que você pode ter ali uma melhora na qualidade sonora também, beleza? Outra coisa interessante são sistemas como esse, que tem ali uma gama de faixas de frequência muito maiores. A gente vê às vezes sistemas mais simples, que tem ali, por exemplo, 8 faixas de frequência. Então você fica muito limitado ali na troca de canais. E às vezes você tem essas frequências muito próximas. 530 a 535 MHz. E geralmente, às vezes, o ruído vai estar ali, a vibração, o nível, vamos dizer assim, de interferência magnética vai estar grande, e mesmo você trocando ali todos os canais, ainda assim vai começar a falhar seu microfone, vai dar uma chiadeira, pode ficar falhando. Então é interessante dar preferências para realmente sistemas que tenham mais gamas de canais, que possam trabalhar com mais agrupamentos também. Outra coisa legal é sistemas que tenham auto search, que nem a gente viu aqui, a possibilidade de você trocar aqui os canais e ele automaticamente pesquisar aqui qual que é a região de frequências mais limpa que tem ali na sua região. Então ele vai fazer uma análise para ver qual que é a frequência mais disponível com menos interferência. Com isso você não precisa ter um analisador de espectro, ele mesmo já identifica isso. E aí vem uma dica, sempre que você for fazer isso, você precisa estar com os transmissores ligados, tá? E todos os sem fio também ligados. Por quê? Não adianta você ir fazendo um desliga, faz outro desliga, senão ele vai achar que aquela frequência é a mesma, porque você não está usando. Não, você tem que ligar todos os seus sistemas sem fio e fazer isso com todos eles ligados. Aí sim você vai ter ali uma análise mais interessante. Então, cuidado com isso. Eu vejo muitas vezes a galera vai lá, faz análise desse, desliga o microfone, vai lá, faz do outro, desliga e aí
começa a dar problema depois. Não, faz com tudo ligado, beleza? Então essa é mais uma dica. E tá aqui uma marca, um modelo, um equipamento sensacional de microfone sem fio, aprovado aí pela Master. Tá aqui uma qualidade de som super legal desse microfone, olha, ele fica até em pezinho aqui, olha que chique. Ou então com essa borrachinha aqui que não deixa ele ficar rodando que nem a gente viu aí. Beleza? E aí, espero que você tenha gostado dessa aula e comenta aí o que você achou no YouTube. Comenta aí pra gente, aproveita e o quê? Se inscreve aí no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e ficar por dentro de todas as novidades aqui da Master, beleza? Nós estamos com uma promoção super legal do nosso curso de Fundamentos de Áudio, ou seja, a nossa semana da virada. Não deixa pro ano que vem aquilo que você pode começar hoje. Então, hoje, 30% de desconto no nosso curso de Fundamentos de Áudio para você poder realmente começar a aprender sobre esse mundo do áudio profissional, entender ali de tudo, desde o início, o que é acústica, tratamento acústico, frequência, microfones, cabeamentos, entender aí todas as tecnologias até chegar na caixa de som para que você possa ter ali uma mixagem profissional. Então esse é o nosso curso de Fundamentos de Áudio, são mais de 100 aulas, mais de 60 horas ali de conteúdos realmente para você poder aprender e dominar esse áudio profissional. Então, de 497, hoje ele tá saindo por R$ 347,90. Então, assim, é uma promoção única para hoje, até as 23 horas e 59 minutos. Realmente um curso que vale a pena para você poder iniciar. E tá aqui, ó, semana da virada. Tem que usar esse cupom de desconto aqui para poder ter o desconto. Então você vai acessar o QR Code ou você vai acessar o link que tá aqui na descrição desse vídeo e aí você vai usar esse cupom de desconto e aí você vai ter aí 30% off hoje, tá bom? Válido só até as 23 horas e 59 minutos de Brasília, beleza? E também aproveitando para você, ó, se inscrever aí no nosso site grupomaster.pro, onde você pode conhecer todos os nossos cursos da nossa unidade aqui da Master Brasil e também da Master nos Estados Unidos, a Master USA com o Adriano Max, onde você tem ali a possibilidade de não só conhecer os nossos cursos, mas se cadastrar para receber as novidades também, para você poder receber os e-mails, receber as promoções, receber os nossos e-books, receber os nossos conteúdos aí também, ser avisado das lives, ser avisado de tudo que a gente faz aqui, dos novos cursos e das novas coisas que estão chegando por aí. Então, para você ficar antenado das novidades, é só acessar aí grupomaster.pro, se inscrever para você não perder nada, tá bom? Inclusive o nosso podcast toda quarta-feira, meio-dia, eu e Adriano Max estamos aqui em conexão ao vivo com o nosso podcast sobre empreendedorismo. Estamos pegando a nossa bagagem e a nossa experiência como empreendedores para poder te incentivar, para poder mostrar os caminhos, para poder abrir a sua mente sobre como empreender, como atender o seu cliente, como se posicionar na internet, como lidar com a concorrência. E amanhã nós teremos um assunto muito legal que é como fidelizar o seu cliente. Então, independente do que você trabalhe, seja aí nessa parte de áudio, vídeo, broadcast ou qualquer outra coisa, se você tem aí, por exemplo, a sua esposa que mexe com alguma coisa de vendas, alguém da sua família que está querendo empreender, esse conteúdo ele não é só sobre áudio, ele é sobre empreendedorismo. Então você pode pegar tudo aquilo que a gente está compartilhando com você e aplicar em qualquer tipo de negócio. A gente está aqui justamente para poder te mostrar aí os caminhos para você poder também entrar nesse mundo do empreendedorismo e fazer ali do seu talento, daquela paixão que você tem, daquele trabalho que você desenvolve, algo rentável. Essa é a nossa ideia aqui, não só te ensinar sobre áudio profissional, mas também te ensinar sobre carreira, sobre vida, sobre empreendedorismo, sobre atendimento, sobre clientes, sobre tudo isso, para que você possa ser um profissional cada vez mais completo, beleza? Então se inscreve aí no nosso site, acessa aí grupomaster.pro e aproveitando também os links desses produtos que eu falei aqui do Fênix Pro, se você quiser investir, né? Eu acho que eu não falei o preço, mas eu vou falar agora, né? Você ficou aí esperando e tudo mais. Paulo, mas quanto custa? Por exemplo, a versão que vem com um bastão só, ela custa na faixa de $200, o que eu considero um excelente custo-benefício. Ele não é um dos mais baratos, mas também não é um dos mais caros. Mas a tecnologia que ele tem vale cada centavo do que custa o kit com um microfone. A gente está falando aqui no Brasil algo em torno aí na faixa de uns R$1.800, R$2.000 mais ou menos, tá? Já essa linha que você tem 2 microfones e uma base,
ela custa um dobro do preço, assim, às vezes um pouquinho mais barato, mas também na faixa de uns 350, 380 dólares. A gente já tá falando ali na faixa de uns 3 mil reais, 3 mil e pouquinho, mas para você ter dois microfones com todas essas qualidades, esses recursos, essas funções que nem eu citei. Recursos realmente que a gente encontra nas grandes marcas, nos grandes tops de linha do mercado, mas num equipamento assim excelente para você que está começando, quer, por exemplo, colocar um microfone sem fio na sua igreja, quer colocar ali, por exemplo, um microfone sem fio no seu setup de locação, quer realmente ter ali um equipamento que te proporciona ligar um sistema de combiner, tem duas antenas. É um sistema num padrão hack, bonitinho também, para você colocar ali, deixar bacaninha. Então, assim, super recomendo, é super acessível o valor dele, vale cada centavo aí que tem aí o Fênix Pro. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa live de hoje. Lembrando que estamos ao vivo todos os dias, meio-dia, aqui horário de Brasília, para trazer conteúdos para você. E essa semana em especial também vamos ter lives bônus, é isso mesmo. Terça, quarta e quinta-feira à noite, às 20 horas, eu, Paulo Panarone, estarei aqui conectado com você também para trazer aí várias informações e conteúdos sobre áudio profissional, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, uma excelente semana.